Este programa é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Legal, deixa eu só mudar aqui então, que na hora depois do... Aí já vai... Tudo bem? Boa tarde. Hoje começa os programas Sob Nova Direção e tivemos aí uma folga de 3 semanas, então sejam bem-vindos novamente, nossos internautas, e nós vamos conhecer de perto um dos destaques do automobilismo nacional. Ele já foi bicampeão paulista e campeão brasileiro de kart, bicampeão na Fórmula Fiat, campeão brasileiro de Stock Car Light. Na Inglaterra foi vice-campeão da categoria Vectra Challenge e venceu aí no Campeonato Sul-Americano de Superturismo. O programa Sob Nova Direção tem o prazer de entrevistar hoje o piloto Nonô Figueiredo. Obrigado pela sua presença aqui, Nonô. Obrigado a você pelo convite, é um prazer estar aqui falando um pouco da minha carreira aí para todos vocês. Excelente, então. Você está nessa câmera aqui. Isso. Maravilha. Só uma correção, eu não fui campeão sul-americano de superturismo, e sim eu fui o primeiro piloto a vencer, né, no superturismo sul-americano, e meu melhor resultado nesse campeonato foi em 4º lugar. Legal. Não, tá bom. Feito. Sem problema. Vamos pelo óbvio agora, né? De onde vem o apelido? Que o nome é outro. Assim, meu nome é Flávio Figueiredo, né? E meu apelido vem, realmente é um apelido de criança, de infância. Para ser bem honesto, eu não sei de onde vem, mas desde que eu me lembro, meus irmãos me chamavam de Nonô, e aí eu comecei a correr de kart muito cedo, e aí o meu apelido de casa, né, foi transferido ali para aquele ambiente do kart, onde você é muito novo e tem um monte de meninos, e mais meninos do que meninas, né, da sua idade, né, acaba misturando tudo, brincadeira com uma coisa séria que é uma corrida de kart. Então meu apelido vem de criança mesmo. Excelente. Para quem está aí nos acompanhando através da internet, né, da altv.com.br, pode começar a enviar suas perguntas também. A gente já teve umas perguntas aqui que vieram através do Facebook, né, que a gente já vai fazer para você. Mas muito bem, Nonô. Seu pai, o Carol Figueiredo, também foi um grande piloto aí dos anos 60 e 70. Você desde pequeno já tinha essa vontade de ser piloto? Acompanhava muito seu pai? Olha, não acompanhava, eu era muito novo, né? E na verdade eu não tinha nem nascido quando meu pai correu na década de 60. E no início da década de 70, que ele também corria, eu praticamente tinha acabado de nascer. O que eu me lembro, sim, é de sempre ver as taças em casa, né, as estantes fechadas, os troféus, fotos, capacetes, né, conversas entre ele, né, e os amigos dele de corrida, né, e aquilo foi ficando armazenado dentro da minha cabeça, mas até então nunca tinha me despertado para ser um piloto, né. Foi até que um dia, em 1983, meu irmão começou a correr de kart, né. Meu irmão Fábio, eu tenho 3 irmãos, eu sou o terceiro. Meu irmão começou a correr de kart e eu comecei a acompanhá-lo, né, e sempre pedindo para meu pai que eu também queria, eu queria, e até que em 84 meu pai me deixou correr, né. Você já estava com... Eu tinha 12 anos. 12 anos, né? Novo ainda também, né? Bem novo. Não, naquela época era assim, era a fase onde os pilotos praticamente, era a idade que os pilotos praticamente começavam. Tinha o Rubinho, que começou um pouquinho antes, com 11 anos de idade, né, o Christian, né, mas na média era assim de 10 a 12 anos. E hoje você vê, né, garotos iniciando com 6, 5, 7 anos, né, o que é um pouco questionável. Mas, né, e aí eu comecei a correr de kart em 84, e desde muito cedo mesmo que eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser um piloto profissional. Legal, então, ótimo. O jornalista Edmundo José Vasques Nogueira, de Itapetininga, pergunta para você aqui. Você já participou de alguma corrida junto com seu pai? Olha,
eu estou tentando lembrar para não falar aqui cometer uma injustiça, né? Gostaria muito, teria assim muito orgulho, mas que eu lembre não. E com certeza, se né, tivesse a oportunidade, vai ser uma honra. Legal, ótimo. Maravilha. Agora vamos voltar para o seu início, lá em 84. Como é que foi? Em qual campeonato você entrou? Como é que foi essa estreia? Olha, nessa fase, né, nessa década, você não tinha muita opção de campeonato de kart, né? O campeonato de kart mais forte que existia na década de 80 era o Campeonato Paulista, né? Não existiam, né, tantas pistas perto de São Paulo como existem hoje, né? E não existiam tantos campeonatos como existem hoje. Então, praticamente todo mundo que começava a correr de kart começava no Campeonato Paulista, né? Um campeonato assim muito forte, de todas as categorias. Naquela época você tinha a categoria quarta menor, que era a categoria para quem começasse com menos de 13 ou 14 anos. Você tinha a categoria novatos, que era para quem começasse acima de 14 anos. E aí vinha graduados B e a graduados A, conforme você ia correndo. E eu comecei na quarta menor, né? E com vários pilotos, e durante a minha fase de kart corri com vários pilotos que conseguiram aí se tornar referências, pilotos de sucesso, vários pilotos, quer dizer, alguns pilotos que estão comigo hoje na Stock Car. Então, realmente, eu tenho, eu entendo que essa turma toda, né, ela, por ser uma turma que eu considero muito boa, todos se ajudaram, né, sem perceber. Né? Então, você tinha ali pilotos como o Rubinho, como o Christian, como o Max, o Tony, né, depois o Elinho, né, uma fase assim que depois de vários anos a gente percebeu que foram pilotos que todos de muito sucesso. E estou esquecendo aqui de citar um monte, né, mas quando você tem muita qualidade junto, né, o nível aumenta. Então um puxava o outro para cima. Né? Então eu tenho certeza que grande parte que essa formação de todos os pilotos, né, desse nível juntos ajudou a todos nós a continuar correndo, a ter, né, de uma certa forma, um sucesso numa carreira que realmente é muito difícil. Com certeza. Agora tem aqui no chat, o Alexandre Caldas está falando aqui que o Nonô é o melhor piloto da Stock Car. E ele é suspeito para falar, porque ele é meu amigo. Então tá bom. Mas tá valendo também. Tá valendo. Né? E ele quer saber o seguinte, a pergunta é por que o Brasil não tem mais autódromos? Somos todos apaixonados por corrida, softball não dá, ele está dizendo aqui. Aí eu concordo com ele, até era uma pergunta já da pauta mais para baixo, mas já a gente entra um pouquinho nela, depois a gente aborda de novo. Ele está triste porque como ele torce para o Atlético Mineiro perdeu esses dias de São Paulo, então ele está bem triste. Agora, a gente não tem mais autódromo porque a confederação não faz um trabalho de desenvolvimento, não faz um trabalho para... que não é só culpa dela, né? Mas como ela que encabeça o esporte no Brasil, eu entendo que cabe à confederação administrar os autódromos, ou pelo menos a colaborar com os autódromos, né, que são ou do Estado, né, ou de empresas particulares, para que esses autódromos sejam bons comercialmente. E aí, sendo um bom negócio, é natural que aquele autódromo seja bem cuidado, é natural que outros autódromos né, surjam. Né? Então, eu acho que a gente tem que olhar com mais carinho assim, para o automobilismo. Valorizar bem mais, né? É um esporte assim, que, se você for examinar os números, gera muito emprego, gera muita exposição para o país, gerou muito reconhecimento para o Brasil. Né? Então, a gente realmente precisa de mais autódromos e, mais do que nascerem, a gente precisa cuidar dos que já existem para não acontecer como aconteceu no Rio, né, de a gente ter ali um autódromo que era fantástico há 20 anos atrás, né, ou mais, né, Fórmula 1, Fórmula Indy, MotoGP, e ele foi realmente
destruído, né? Acabou por ser destruído esse ano. É uma perda assim, muito grande para o automobilismo e que fica um pouco escondido. Você não vê as pessoas falando muito nisso. Então, quando eu falo confederação, a confederação é o porta-voz do automobilismo. Então, se tem alguém que pode e tem força e influência para defender, né, junto a órgãos políticos, junto a grandes empresas, tem que ser a Confederação Brasileira. Excelente. E coincidentemente, até vou pular a pergunta aqui do Adriano Santos no chat, que eu volto a falar depois dela. O Fernando Viana está perguntando aqui, e o autódromo de Jacarepaguá, que foi demolido para as Olimpíadas e não fizeram outro. É justamente o que você... Ele fez em forma de pergunta, mas como você já... É uma pena, porque assim, era um autódromo fantástico em todos os aspectos, na questão de segurança, na questão de dificuldade, na questão de visibilidade do público e enxergar uma corrida, talvez um dos poucos autódromos no mundo onde da arquibancada o público conseguia enxergar quase que 80%, 90% do autódromo. Então, assim, eu acho difícil a gente ter um outro autódromo no Rio igual a Jacarepaguá. Torço, né, espero, né, para que o que foi combinado seja cumprido, né, de realmente a prefeitura, o estado, conseguir criar um novo autódromo para todo mundo. Eu tenho certeza que né, mas eles também precisam ter esses números, né? Então, de novo, entra aí, né, a confederação, as federações e mostrar o que o automobilismo gera de retorno, de emprego, de visibilidade, né, o que movimenta a economia. Então, esse é um papel que tem que ser trabalhado e tem que ser mostrado, porque tudo isso é verdade. Agora, se esses órgãos não sabem disso, não têm a dimensão do que realmente eles não vão ter muita vontade, talvez, de colocar em prática aí a construção de novos autódromos. Eu vou chamar um vídeo agora, o pessoal está preparando ali já, e logo a gente coloca ele na tela. Enquanto isso, eu vou aproveitar e fazer a pergunta aqui do Adriano Santos, né? Você tem pretensões fora da Stock Car também? Olha, como piloto, eu tenho um objetivo a curto prazo muito bem definido, que é tentar ser campeão, né, da Stock Car nessa nova fase dela, né, que é a fase, sem dúvida nenhuma, a mais competitiva da história da Stock Car. Então esse é o meu objetivo a curto prazo. E fora da Stock Car, as minhas pretensões também são que eu considero assim mais a médio prazo, são participar de provas assim, de longa duração. Né? Esse ano eu tive a oportunidade de participar das 24 horas de Daytona, né, com a Porsche, com uma equipe brasileira, né, com a Denner Motorsports. E esse é um objetivo meu também, né, de não só participar, mas conseguir resultados expressivos. Né? 24 horas de Daytona, 24 horas de Le Mans, 12 horas de Sebring. Então são provas assim que realmente eu tenho como objetivo participar e de forma né, como um dos protagonistas. Excelente. Esse é o vídeo? Isso é uma foto, né, fotos de Daytona. Né, isso aí na verdade é uma foto que eu fui ver fazer uma visita na NASCAR. Isso aí é em Daytona, né, isso aí é o banking de Daytona com Porsche. E foi uma experiência assim muito interessante. Né, é realmente uma prova de resistência, obviamente, né, 24 horas, que demanda uma estratégia, demanda um planejamento, né, não é uma prova onde ganha o mais rápido, ganha quem sobreviver. Então foi uma experiência e espero participar de outras e colocar em prática esse aprendizado dessa primeira vez. Excelente. Vai entrar o vídeo?
uma ideia do que é a câmera on-board, né, dentro do Stock Car. Né, Stock Car, como eu já disse, é uma categoria assim, muito competitiva. Né, uma corrida, não só de estoque, mas de outras categorias, né, exigem uma concentração, né, uma atenção assim, fora do comum. Né, você não pode errar, né, pequenos erros que o público, quem está olhando de fora, não consegue nem enxergar, né, são decisivos assim, para se determinar uma corrida. Né, poucos décimos de segundo que você acaba perdendo por volta, isso no final de uma corrida representa, né, um bom tempo. Então o público vê quando você roda, quando tem um acidente ou toques, né, que consomem o tempo do piloto naquela volta, mas pequenos erros que às vezes uma falta de concentração, cansaço físico, né, provocam, né, o público não vê, e isso no final das contas é o que determina, né, você ser o vencedor ou não. Muito bem, ó, a Juliana aqui que está falando, se eu entendi direito, é da Alemanha, que é apaixonada por carros e lá já é noite, ó. Ela quer saber assim qual a velocidade máxima que chega aí, né? Olha, Juliana, legal você estar vendo aí da Alemanha, e o Stock Car hoje tem cerca de 540 cavalos de potência, né? É um carro que tem um peso de 1.300 kg. Então, em determinadas pistas, a gente chega a 265, a quase 270 km por hora. Né? Além disso, tem um sistema muito interessante na Stock Car, que é um botão, né, que a gente chama de botão de ultrapassagem. Quando você aperta esse botão, você ganha cerca de, dependendo da pista, de 70 a 90 cavalos. Né? E você pode apertar esse botão também, isso muda de corrida para corrida. Mas para falar numa corrida aqui em São Paulo, você tem 12 apertadas, né? Então todos os pilotos têm 12 oportunidades de usar esse botão, e esse botão tem uma dinâmica interessante, né? Ele, quando você aperta, ele demora 5 segundos para acionar, né, para você ter esses 90 cavalos a mais. Você tem essa potência adicional durante 20 segundos, e você fica com sem poder usar esse botão novamente durante 2 minutos. Então, você tem até que fazer conta, você tem que ter uma certa estratégia para otimizar, né, essa ferramenta que todos têm, mas você otimizando ela, com certeza você tem mais chance de ter ultrapassagens e ter uma boa colocação. Porque em termos práticos, então, esses 20 segundos, dependendo da pista, você tem que planejar uma curva que você vai fazer para acionar o botão, para ir para uma reta, para depois já vem a curva de novo. Normalmente você pensa em usar, assim, se a reta tem 20 segundos, você quer usar os 20 segundos na reta. Então a gente está sempre calculando aonde apertar, a gente já tem isso, já sabe isso, porque a gente faz todo o mapa e planejamento antes da corrida, então quando você está lá dentro você já sabe aonde você tem que apertar, tal. Mas eventualmente você até pode surpreender o carro da frente em apertar, né, em pontos da pista onde, né, os pilotos não esperam. Né? Mas é um sistema que vem funcionando assim muito bem para a categoria, né? Criou uma dinâmica diferente para a corrida. Né? Hoje a corrida de Stock Car é extremamente disputada, né? Pilotos sim, toda hora ultrapassagem, toques. Então realmente funcionou, e é um mérito da categoria em estar pensando sim sempre em como melhorar o espetáculo, o show. Excelente. Nós acabamos de receber no estúdio a visita ilustre do Jota Santana. Olá, boa tarde. Sou o público que está vendo aí ao TV. E é um prazer estar com você aqui. Obrigado. Você tem uma história bem interessante na parada toda. E eu estava ouvindo a sua última resposta, e aí já vou emendar uma pergunta. Eu acho que hoje em dia é tão importante quanto a sua técnica, quanto a sua habilidade, é a sua estratégia de corrida, não é verdade? Olha, tudo tem uma importância grande. Não é? De nada adianta você ter uma estratégia muito boa, você andando lá atrás, você não sendo competitivo. Então, Mas tudo se você importante. tem a chance de usar as coisas, essas técnicas novas aí, eu acho que a estratégia funciona bastante. Né? Só que, não, com certeza. Agora, muitas situações, né, elas mudam durante toda a corrida. Então você está ali, planejou uma situação, aí quando está ali acontecendo, você vê que tudo aquilo que você planejou não aconteceu, então você tem que mudar rapidamente essa estratégia. Mas isso, o piloto acaba se desenvolvendo nessa direção, né? É natural, assim, como eu disse, a atenção necessária para você correr, para você ganhar uma corrida é muito grande. Não só para correr, mas para correr e ser um vencedor. Né?
quando a gente fala em erro, né, não necessariamente a gente errou uma volta e o que eu quero dizer assim, o erro grosso todo mundo vê, o erro fino que às vezes ninguém percebe, que só você percebe, então você que tem que se cobrar muito, você tem que estar correndo, pensando em você, sempre em estar no seu limite, em estar preparado para aquilo, né? Então eu acho que assim, eu tenho certeza que é extremamente, né, desafiador ser um piloto, né, e ser um piloto de sucesso e estar ali, né, ano a ano motivado, né, correndo e sempre no limite. Excelente. Vamos falar agora um pouquinho do que você acha dessa polêmica envolvendo já o autódromo aqui nosso de Interlagos. Que há um murmurinho que vão desmanchar o autódromo ou não. O que você acha disso? Olha, assim, eu acho que todo ano fazem um monte de reformas aqui, né, gastam um monte de dinheiro. Então o Autódromo de Interlagos é sem dúvida o melhor do Brasil, né, porque tem esse investimento, né, se esse investimento pudesse ser dividido com outros autódromos também seria muito bom. Mas eu acho difícil assim, a curto prazo a Fórmula 1 sair daqui, né, porque eu entendo que sair do Brasil seria uma perda para a Fórmula 1 e atualmente se sair de São Paulo não tem para onde a curto prazo. Pode até ser, né, a gente ouviu falar que vai nascer um autódromo lá no Parque do Beto Carreiro, nós ouvimos que vai nascer um outro no Rio de Janeiro, mas a curto prazo, assim, não é de um ano para outro que nasce um autódromo para receber uma Fórmula 1. Então eu acho que o Bernie Ecclestone usou aí de uma situação, colocou uma pressão, na verdade, para fazer do autódromo um autódromo nos moldes que são os autódromos, a maioria dos autódromos que a Fórmula 1 passa, com mais espaço, né, principalmente para o paddock, para as equipes, que é basicamente o que ele quer, né? E já existe um projeto, só que esse projeto, pelo que eu sei, estava ali parado. Então ele simplesmente falou que se não for feito não vai ter mais a Fórmula 1 e ele tem esse poder, né? Não acho que ele queira sair de São Paulo, né, a curto prazo, mas ele usou da força dele para colocar uma pressão e acredito que vai dar resultado. Tomara que não, e é para o bem, né? É para uma melhoria, realmente, você aumenta o patamar do autódromo. Assim, o que você não pode deixar também de olhar é que o autódromo não é só a Fórmula 1 que anda no autódromo. Então você tem uma série de categorias, tem uma série de corridas, tem uma série de equipes, de mecânicos que vivem, né, em função de existir um autódromo aqui em São Paulo. E quando você fala às vezes em reformas para a Fórmula 1, o autódromo ele já fica cerca de 3 meses no ano fechado para essas reformas básicas que são feitas ano a ano. Espero que, caso realmente aconteça uma reforma maior, o autódromo não fique mais tempo do que isso parado, porque é realmente um absurdo o tempo que o autódromo fique inativo e o tempo que as pessoas que vivem exclusivamente do autódromo, né, de Interlagos não têm ali, né, o seu ganha-pão quase. E esse tempo que para, você acha que é só por questões técnicas mesmo? É falta de ânimo em fazer a coisa rápida? É difícil responder. Problema do Brasil? Não sei. A gente tem que ligar lá no autódromo e perguntar. Mas eu realmente fico preocupado, né? E assim, poderia estar tranquilo, porque a Stock Car corre uma vez lá no início do ano, outra vez lá no final. Mas como eu estou acompanhando, nasci no automobilismo e quero fazer isso por muito tempo, não só na Stock Car, né? Então eu vejo essas situações e realmente me preocupa. O calendário de motor velocidade também sofre muito nessa estabilidade da coisa de Interlagos, né? O calendário de moto velocidade? De moto velocidade também, porque aqui em São Paulo é a única pista que você tem, o único trajeto que você tem que comporta também uma corrida de moto. Não tem um outro lugar aqui no estado de São Paulo. E tem Brasília, tem Goiânia, tem no Sul, mas aqui em São Paulo é Interlagos também. Então essa paralisação também afeta o calendário da moto velocidade. Tenho certeza que afeta o regional, afeta as escolas de pilotagem, afetam moto velocidade, afeta o automobilismo como um todo, porque se tiver o autódromo movimentado, né, a base movimentada é da base que nascem os pilotos profissionais, que nascem as equipes profissionais. Então se tiver uma base assim, uma massa grande na base,
com certeza você vai ter sempre pilotos bons nascendo, equipes gerando emprego, a renovação da mão de obra, do mecânico, do engenheiro. Ninguém já começa na Stock Car, ninguém já começa, né, em categorias tops ou profissionais. Né? Todo mundo começou na categoria de base. Excelente. E essa sua pergunta se encaixa, essa sua questão agora se encaixa nessa próxima pergunta aqui. Qual que é a melhor categoria escola que você acha que tem hoje no Brasil? Categoria escola hoje no Brasil não existe. Hoje o que existe é o kart, né, que sempre existiu. O kart hoje ele está muito... existem o campeonato de Interlagos, o campeonato da Granja Viana, o campeonato da Aldeia da Serra, né, e o kart, sem dúvida nenhuma, é o melhor formador de pilotos. Agora, saindo do kart, o Brasil não tem, né, o que já teve no passado de categorias como Fórmula Ford, Fórmula Chevrolet, Fórmula Renault, né, um tempo atrás a Fórmula Futuro. Né, então, hoje o que o Brasil tem é uma Fórmula 3, né, só que é um passo relativamente grande e caro para quem sai da Fórmula do kart. Então o Brasil está muito carente, eu espero que a curtíssimo prazo, né, alguém aí, ou seja a confederação, federação, né, tome uma iniciativa de construir uma categoria escola ou de, né, recriar alguma coisa para que a gente possa ter todo esse pessoal que sai do kart, né, correr numa categoria que ensine, né, que seja barata, né, é só copiar o que tem na Inglaterra, nos Estados Unidos e trazer para cá. Excelente. O Cleiton Furtado, aqui de São Paulo, pergunta para você assim, qual foi o momento mais marcante da sua carreira? Olha, assim, é difícil pegar né? Mas eu tenho o Brasileiro de Kart de Florianópolis, né, muito vivo dentro de mim. Eu tenho os títulos da Fórmula Fiat, eu tenho quando eu fui para a Itália correr de, ou seja, vamos falar quase que minha carreira toda, né, quando fui para a Itália correr de Fórmula 3, a pole position que eu fiz em Enna Pergusa, eu tenho as minhas vitórias na Inglaterra, eu tenho o Sul-Americano de Superturismo. Né, isso tudo antes de chegar nessa nova fase da Stock Car. Aí, entrando nessa nova fase de Stock Car, né, desde 2000, né, eu tenho assim, uma série de corridas e corridas. Essa aí é uma foto da Fórmula 3 na Itália, em 1993. Né, essa pista aí, se eu não me engano, é em Vallelunga, né, perto de Roma, né, que foi inclusive a primeira pista que eu andei. Essa é uma pista em Varano, né, mais próximo da equipe, que era em Milão. Mas dentro, né, falando, né, dos momentos marcantes na nova fase da Stock Car, desde 2000 para cá, eu tenho uma série de corridas, né, que me marcam, e nem todas elas são corridas que eu cheguei no pódio ou eu venci. Então é realmente muito, muito difícil pegar um momento. Né, a corrida de Daytona, né, assim, correr as 24 horas de Daytona, apesar da gente não ter terminado, né, foi uma experiência que assim, que também me, sabe, aquela paixão que você tem nesses momentos, parece que ela aflora ainda mais, sabe? E são momentos muito pessoais, assim, que você não consegue nem dividir tanto com outras pessoas. E ano que vem, então, 20 anos já como estreante, né? 84? Não mais, né? 84... 30 anos. Caramba, fiz um cálculo errado agora. Ainda bem que eu sou apresentador aqui não matemático, né? Nossa, é verdade. Olha só, 30 anos, é verdade. Você também começou no kart? Comecei no kart, como da minha geração, como absolutamente todo mundo, né, começou no kart. É a grande escola, né? É a melhor escola, até porque você muito novo não tem outra opção. Então você muito novo, você tem que correr de kart, e se não esperar você fazer 15, 16, 17 anos para correr de alguma categoria que te permita fazer isso. Né? E o kart, você aprende a como se comportar numa pista, você aprende o perigo de ser um piloto, você aprende as disputas. Né? A sensibilidade da aceleração. A sensibilidade, sim, é um bom ponto, porque é ali que você desenvolve... Tem outras fotos. Né? Essa aí é uma corrida de kart, né, com o Rubinho, isso é 1987, se eu não me engano.
Eu corri com o Rubinho durante praticamente a minha fase toda do kart, mas essa sensibilidade é realmente muito importante, porque você desenvolvendo isso, você vai levar, né, até o final da tua carreira como piloto. Então, por mais que hoje ainda exista, por mais que hoje existam muitos recursos, né, de sensores, tecnologia, sistemas que ajudam ao piloto e à equipe, né, a entender o que acontece com o carro, essa sensibilidade conta muito ainda, né, e com certeza isso foi desenvolvido da maioria dos pilotos no kart e aprimorado, né, de lá para cá, né, mas grande parte dessa sensibilidade é no kart que você adquire, porque no kart você treina muito, e você treinando muito você pode testar muito. Então você testa arruelas, né, finas mais à frente, e você tem que sentir o que acontece. Você amolece um pouquinho o para-choque, você muda 1 ou 2 libras no pneu, você faz uma série de testes e continua andando, e aquilo vai te ensinando, e você vai meio que armazenando tudo isso dentro da sua cabeça, né, para colocar em prática em algum momento da sua carreira. Excelente. E qual que é o maior desafio para o piloto? Naquele momento que ele está dentro da pista, correndo com seus adversários, ou é aquela guerra lá fora em busca de patrocínio? Olha, eu não gosto dessa palavra guerra, né, porque nenhum momento é guerra, nem dentro da pista e nem fora, né, não pode ser. Né? Então, acho que são 2 desafios vitais para quem quer ser um piloto profissional. Né? Esse desafio de conseguir parcerias, patrocínios, não é um desafio que cabe somente ao piloto, né? Isso não pode estar nas costas 100% do piloto, né? Porque ele não é o único beneficiado por isso, tem toda uma equipe, tem toda uma estrutura, tem toda uma categoria que também é beneficiada por esse patrocinador, por esse investimento. É uma cadeia grande. Tem que ser um esforço de uma equipe. Né? Mas, assim, acaba sendo muito um esforço individual do piloto aqui no Brasil. Né? E isso acaba... Né, o piloto tem que conseguir ter a cabeça para se dedicar tecnicamente, para treinar fisicamente, e ao mesmo tempo ter a condição de se envolver comercialmente nos negócios e ter, né, não vou dizer capacidade, mas ter a iniciativa, né, de saber que esse é um trabalho eterno, que é um trabalho muito difícil, né, que faz parte da vida de um piloto. Né. Você falou um pouquinho aí dos países que você já competiu, né? Tem algum aqui em especial que você gosta mais de ir anualmente? Assim, ultimamente eu não tenho ido muito correr em outros lugares. Né? Agora, né, essa fase da Stock Car é realmente uma categoria que cresceu muito nos últimos anos. É uma categoria que não perde em nada para as melhores categorias do mundo de carros de turismo. Obviamente que, né, você tem situações diferentes e tal, mas em termos de qualidade de piloto, qualidade de equipe, qualidade de empresas que apoiam, público, reconhecimento do público, a imprensa, né? Então a gente tem uma situação muito privilegiada mesmo, e até comparando com vários países da Europa, né, comparando com a Austrália, comparando com os Estados Unidos. Mas sem dúvida é um país que chama muita atenção quando se fala em automobilismo, é a Inglaterra. Inglaterra, quando você vai lá e vai para Silverstone, vai para Donington Park, ou até mesmo para pistas menos conhecidas para a maioria das pessoas, mas tão importantes para o automobilismo inglês, como Oulton Park, Snetterton, vou esquecer de algumas, Brands Hatch. Né? Você tem uma série de pistas muito próximas uma das outras, porque a Inglaterra não é um país grande, a Escócia também. E ali, você vai numa corrida, você vê o neto, o pai, o avô, a avó. Existe uma cultura, né, muito grande, existe uma paixão, talvez, quer dizer, talvez não, maior do que a do brasileiro pelo automobilismo. E uma paixão que impressiona e que movimenta tudo aquilo. Né? Então, essa tradição do automobilismo inglês realmente me encanta. Muito bem.
Já foram 2 etapas agora da Stock Car. O que você acha que tem ainda para acontecer até o final do ano? Tem tudo para acontecer, 2 etapas, ainda mais porque eu comecei mal, na minha cabeça não podem representar muita coisa, mas assim, você tem corridas, a gente teve uma mudança grande técnica do ano passado para esse ano, que foi a mudança do pneu, e como nós não tivemos os testes coletivos esse ano, o que na minha opinião foi um erro da categoria, principalmente com essa mudança grande que é a mudança de pneu, né? Acabou que algumas equipes se encontraram mais rapidamente do que outras com esse conjunto, né, pneu Pirelli e Stock Car. A Pirelli já esteve envolvida com a Stock Car, né, até 2007, se eu não me engano, daí entrou a Goodyear, e a Goodyear ficou até o ano passado, e esse ano a Pirelli retornou. E então eu não comecei, na nossa equipe, né, tanto eu quanto o Attila Abreu, nós não começamos como terminamos a temporada de 2012. No segundo semestre de 2012, a nossa equipe, né, a Mobile Super Pioneer Racing, foi sem dúvida uma das protagonistas daquele período. Então a gente criou uma expectativa, e uma expectativa verdadeira, que a gente pudesse começar esse ano, né, no mínimo nesse mesmo nível que nós terminamos em 2012. E realmente não aconteceu. Então a gente tem agora aí, né, da terceira etapa em diante, para, né, buscar um pouco esse prejuízo, esses pontos que nós não conseguimos somar nessas 2 primeiras etapas, mas eu não tenho dúvida que a partir de Tarumã, que é semana que vem, né, perto de Porto Alegre, né, tanto eu quanto o Attila, a nossa equipe vai estar no mesmo nível do ano passado, e sem desmerecer nenhum concorrente, nenhuma outra equipe, a gente tem tudo para, sabe, voltar a ser uma força aí na Stock Car já na próxima etapa. Estamos torcendo aqui para isso. Obrigado. Você queria? Qual é a pista mais veloz do Brasil? Acho que vocês disputam o circuito da Stock Car. Em termos de média de velocidade, é Tarumã mesmo. Tarumã, a gente tem uma média, nós temos uma média, acho que quase perto dos 190, se eu não me engano, de média, ou 180, o que é uma média muito alta. Agora, de velocidade máxima, eu acredito que Interlagos, Rio de Janeiro, talvez sejam as pistas com velocidade mais alta. Qual que é a mais divertida? Mais divertida? É que te dá mais prazer de pilotar. Olha, uma pista... As pistas, eu gosto das pistas, assim, difíceis, né? E acho que todo piloto gosta, né? E Cascavel, que voltou para o calendário ano passado, é uma pista realmente muito difícil. Não vou dizer difícil, assim, muito técnica, curvas, assim, tem 2 curvas rápidas, o que cada vez mais a gente tem menos nas pistas. Tarumã é uma pista parecida com Cascavel, então eu diria que Cascavel é muito interessante, Tarumã é muito interessante, mas isso do ponto de vista do piloto. Nem sempre o que é bom para o piloto é bom para a categoria, é bom, né, para o negócio. Né? Mas assim, essas 2 pistas me agradam bastante. Excelente. Então, como tudo que é bom dura pouco, né? Mas é intenso também. Foi um prazer te receber aqui no programa. Desejamos bastante sucesso aí nesse ano e nos outros que venham, né? Que todos os teus objetivos sejam alcançados. E aqui você vai deixar o seu autógrafo, nosso livro de autógrafos. Faz a gentileza. E Nonô, se você quiser deixar a sua palavra aí mesmo para quem que nos assiste, que quer de repente começar uma carreira de piloto, ou para os que estão aí querendo ouvir um pouquinho de uma palavra de entusiasmo, né? Porque não é fácil a vida, mas também é prazerosa. Eu acho que nada é fácil na vida, né? Acho que qualquer profissão tem o seu lado bom, tem o seu lado difícil, mas aquilo que você faz com muita paixão, realmente você tem mais chance de ter sucesso. E para você estar no automobilismo e viver o automobilismo, você tem que ter muita paixão por isso. E acho que o importante é você encontrar aquilo que você consegue, né, ter ao mesmo tempo condição técnica, se preparar, aliar a paixão, né? Isso é uma fórmula que tem grandes chances de dar certo, né? E para quem quer começar no automobilismo, acho que o mais importante é você, dependendo da sua idade, ou o kart,
né, procurar algumas escolas de pilotagem de carro. Mas o principal é começar a frequentar esse universo. Ir nos autódromos, ir nos kartódromos, conhecer as pessoas, né, identificar quem seriam, né, boas referências, e daí começar ali essa carreira que, sem dúvida, é muito interessante. Excelente. Então, agradecemos a presença aqui do Nonô e do Jota Santana, que também eu nos também prestigiou. agradeço a oportunidade de ter vindo aí de novo conversar com vocês. E muito obrigado aí pelas suas palavras. A gente realmente agradece essa participação. Volte sempre e tenha sucesso. Obrigado. Excelente. O programa Sob Nova Direção fica por aqui. Vocês vão conferir esse programa amanhã no www.sobnovadireção.com. Semana que vem tem mais. Até lá.